continuamos com o nosso coração em prece, o nosso pensamento elevado, em busca da iluminação, da serenidade, da boa intuição, para que nós consigamos enfrentar os nossos desafios. Com certeza você que nos assiste tem alguns problemas para resolver hoje, nos próximos dias, ou aqueles desafios com quem a gente tem que lidar a vida inteira, os cuidados com a família, a condução dos nossos filhos, dos nossos familiares, cuidado com a saúde dos idosos da nossa família. Para isso precisamos sempre investir naquela riqueza, naquela segurança que nós temos e que é nossa por direito, conquistada pelo nosso esforço e que não vai ser tirada de nós em nenhum momento da nossa vida, que é a nossa força espiritual. Quando nós investimos na nossa fé realizante, quando nós agimos com amor, quando aprendemos mais sobre a realidade da vida espiritual, quando nós conseguimos trazer para a nossa vida a vivência real destes ensinamentos, nós conseguimos viver melhor também. Esse é o nosso brado diário aqui no programa e todos os dias nós estamos discutindo e refletindo sobre as diversas formas que nós temos de construir essa vida melhor. E nesse momento de prece, agora, em que nós continuamos pedindo por aqueles que amamos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pedimos por nós, para que consigamos enfrentar os desafios e com certeza, a partir da nossa disposição no bem, o Cristo irá nos amparar. Nós convidamos você a concluir também este momento de saúde completa aqui no programa bebendo da água fluidificada. Além de fazer a nossa prece, nós trazemos também pela água esse fortalecimento. O irmão Alziro Zarur, saudoso fundador da Legião da Boa Vontade, ainda no fim da década de 1940, convidava os seus ouvintes que acompanhavam pelo rádio para que durante a prece colocassem um copo com água perto do rádio e no momento de oração pedissem a Deus as bênçãos, as energias, os fluidos que cada um precisava para manter a saúde equilibrada do corpo e da alma. Nessa tradição pioneira da nossa mídia, nós vamos agora juntos beber da água fluidificada, mentalizando e promovendo esse equilíbrio completo. E vamos bradar juntos este mantra sagrado da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ensinado pelo irmão Paiva Neto. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque Ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Esse é um mantra, esta é uma lição que nós devemos trazer sempre para a nossa vida quando nós estivermos angustiados, sem esperança, achando que não tem um caminho diferente, confiar nesse acompanhamento, nesse amparo que o Cristo nos oferece, porque Ele não nos abandona nunca. E é com esta segurança e esse conforto no nosso coração que nós vamos continuar o nosso programa para investir melhor também na prevenção dos problemas que podem prejudicar a saúde do corpo. Porque muitas vezes a gente fala aqui o tempo todo sobre a importância de promover a saúde completa, nós estamos tendo os bons hábitos para a saúde da alma, mas aí acabamos relaxando com a saúde do corpo. Também não adianta, esse desequilíbrio não pode acontecer. A alma está sim equilibrada, mas se o corpo não consegue responder mais pelos danos que foram acontecendo ao longo da vida, a gente não consegue mais executar as funções do mesmo jeito. Por isso é o equilíbrio que nós devemos conquistar. E dentro do nosso tema hoje, que é a prevenção de acidentes domésticos com os idosos, os números são muito grandes, conforme já destacamos aqui no programa, nós vamos agora pensar em como é que esse idoso vai ser acompanhado depois que ele passa por uma queda, que ele tem a fratura, a imobilização, a cirurgia muitas vezes. O que é que ele vai ter que fazer depois disso? Doutora Ana Laura, a gente sabe que o tratamento para uma queda, inclusive até um telespectador já descreveu isso, ele é muito longo. A gente tem uma média mínima ou um tempo mínimo de quanto tempo esse paciente vai ficar em tratamento depois de uma queda? Não dá para precisar exatamente o período, né? Mas a gente sabe que depende muito do tipo de queda que ele tem. Então, se ele tiver alguma queda com fratura e que tiver indicação cirúrgica, já se sabe que ele vai ter aí um período pelo menos de grande dependência funcional. Então, ele vai ficar dependente por bastante tempo, com bastante dificuldade, dependendo do tipo de queda, do tipo de fratura. Se for de fêmur, dificuldade de mobilização e provavelmente uma mobilidade reduzida, né? É por bastante tempo, pelo menos aí 6 meses no início, e até ele reabilitar e tentar voltar ao basal dele, as atividades que ele fazia antes. A reabilitação, a gente já pensa logo em fisioterapia. Isso. Ela é indicada?
Ela é indicada sim. Então, a fisioterapia ela é importante não só no pós-queda e pós-fratura, como também na prevenção de quedas e de fraturas. Então, a gente tem o fisioterapeuta como um alvo bem importante antes e depois. No pós-operatório ou no pós-queda, a gente precisa de um fisioterapeuta para guiar e nortear os exercícios que aquele idoso precisa. Muitas vezes para recuperar e fortalecer novamente os músculos que ele perdeu e a força muscular que ele perdeu pelo período prolongado acamado. Então, ele precisa recuperar isso. E muitas vezes ele também precisa recuperar o treino, ele precisa fazer um treino de marcha e de equilíbrio, porque às vezes ele não consegue mais andar sozinho. Ele precisa de uma bengala, de um andador, e para isso ele precisa de uma orientação e de um treino com o fisioterapeuta, para ele ir resgatando e voltando o que for possível. Então a gente já pode pensar que o fisioterapeuta vai ser um profissional muito próximo da vida do idoso, tanto para prevenção quanto para lidar com as mudanças que forem acontecendo depois de uma queda ou de uma doença que possa aparecer. Com certeza. Esse é um profissional, então, com que a gente já tem que ir se acostumando, a gente sabe que ao longo da vida a gente vai se adaptando a profissionais diferentes. Na terceira idade, então, a gente fala sempre do geriatra, fala do fisioterapeuta, do cardiologista, sempre cada um vai encontrando aquele médico que vai ser aquele orientador, mas isso não pode faltar para esse idoso nem para a família. Inclusive porque nesse momento de recuperação, muitos idosos ficam com medo, por exemplo, de cair de novo, de se fraturar de novo e acabam deixando de fazer suas atividades, ou a família também começa a tirar desse idoso a autonomia de que ele faça as coisas, mesmo que ele já esteja pronto. Esse acompanhamento psicológico talvez seja necessário, essa orientação desse ponto de vista? Muitas vezes o profissional, ou o médico, ou o fisioterapeuta, ou mesmo a família, consegue trabalhar um pouco essa parte psicológica e tentar resgatar a autoestima daquele paciente que tem aquele medo, aquele receio de cair e até de fraturar novamente. Quando isso não é possível, em alguns casos a gente precisa sim de um acompanhamento psicológico, em alguns casos até de um tratamento de uma depressão. Então varia muito com como aquele idoso vai apresentar nesse pós-queda, né? Então, isso é muito variável e a gente tem uma diversidade em relação a isso. O geriatra vai querer ver esse paciente quanto tempo depois da queda? Então, o ideal é que ele seja visto no momento da queda, né? Até para nortear o plano de tratamento desse idoso, e depois que ele fez alguma abordagem cirúrgica ou mesmo no período intra-hospitalar, o geriatra ele deve avaliar esse idoso, se possível, no próprio domicílio, pensando nas modificações do ambiente, muitas vezes em conjunto com uma terapeuta ocupacional, que é quem vai auxiliar e vai fazer todas as orientações de acordo com a necessidade, mas é importante que ele veja no ambiente do dia a dia os riscos de queda daquele idoso. Então, se possível, o ideal é que seja no domicílio logo depois desse incidente. E tem uma coisa importante, muitas vezes o idoso caiu porque ele teve um comportamento de risco. Isso. Porque ele subiu no banquinho pequenininho para pegar um pote no armário lá no alto, ou porque foi carregar um peso muito grande, enfim. Então, quais são esses comportamentos de risco que devem ser tirados do hábito desse idoso e dessa família? Então, aos poucos, depende também de como que esse idoso do desempenho físico que ele tem. Isso geralmente você consegue avaliar numa avaliação geral que o geriatra faz quando o idoso começa a acompanhar com o geriatra. Então, ele passa por uma bateria de testes, né? Testes que eu digo no próprio consultório, não exames, mas isso você consegue avaliar o desempenho físico daquele paciente e o risco de queda. Então, se você detecta um risco precoce de queda nesse idoso, de acordo com a velocidade de marcha que ele faz no seu consultório, se ele vai mais devagar do que ele deveria, se ele faz um outro teste que a gente costuma fazer, que é o Time Up and Go, que ele vai até uma cadeira, ele senta, você avalia como ele senta, e aí ele volta e você marca esse tempo, e aí você analisa também como que ele foi. Isso também é um outro teste que a gente faz para avaliar isso. A gente usa alguns outros testes, como sentar e levantar da cadeira 5 vezes, então para você ver o desempenho que esse idoso consegue fazer, e isso tudo prediz risco de queda e até de mortalidade. Então o paciente vai ter que ser avaliado para ver o que ele tem condição de fazer, porque se ele continuar tendo condição, tudo bem. Tudo bem, ele pode fazer sabendo que algumas coisas naturalmente ele deve ir adaptando, independente desse risco, né? Então, se possível, ele deve
abaixar o armário dele se for muito alto, evitar subir escadas muito altas, evitar subir num telhado e levantar trocar. de forma muito rápida, súbita, porque aquela Exatamente. tontura que a gente falou então, no começo do já ir programa. criando alguns hábitos que para ele vire rotina ao longo desse envelhecimento dele. E depois que é detectado esse risco, o ideal é que a gente detecte antes, né? Antes dele, a gente faça fisioterapia, faça algumas coisas para evitar que ele chegue nesse momento de risco. E isso a gente vai orientando também a adaptação do ambiente e evitar alguns comportamentos, como esse de subir num armário, como o fato de subir numa escada, como que ele deve subir na escada, se está de acordo ou não, e adequar isso para cada idoso. Mas isso é muito individual. Então, não é porque ele tem 70, 80 anos que ele não pode. A gente vê idosos, às vezes, de 90 até de 100 que fazem. Então, depende muito da condição daquele idoso. Não pode generalizar esse tratamento de maneira alguma. Isso. Inclusive porque é importante que esse idoso seja respeitado nessas transformações, das mudanças de hábito, porque é uma fase em que é muito difícil lidar com tudo isso já de uma forma natural, sem problemas. Ainda com uma doença, com uma queda, de uma forma imposta, fica mais difícil para esse idoso, ele acaba ficando chateado, triste, e também não é o objetivo. E no próximo bloco a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre as mudanças na casa, mas respeitando também, inclusive, as vontades do idoso dentro do que é possível, mantendo a identidade da casa, sem que ele perca ali todas as suas referências. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Continua com a gente aqui no Viver é Melhor, que a gente já volta.